frente, né? 2026 tem eleição presidencial, muito provavelmente o Lula concorra, mas existe ainda uma possibilidade bem distante dele não concorrer e, é claro, depois também haverá novas eleições. E aí, quem vai ser o substituto da esquerda, do PT, para o presidente Lula, do presidente Lula? Uma reportagem da Folha fala sobre uma guerra silenciosa, né? Pacto de silêncio, na verdade, sobre pós-Lula e disputa nos bastidores. A gente já tem visto aí, entre ministros, tem uma ala do governo que é mais próxima a Fernando Haddad, outra a Rui Costa. São dois nomes que aparecem como possíveis sucessores, né, assim dizendo, por dizer, né, do presidente Lula, do cargo. Porém, a Gleisi Hoffmann também aparece aí. Eu até ouvi alguns analistas falarem sobre uma terceira possibilidade, né, que o presidente Lula pode testar. Enfim, em janeiro, na reunião ministerial, Lula lembrou incidentes sofridos no ano passado, pane no avião, a queda no banheiro, e aí ele falou sobre a finitude do cargo, da vida também, e sobre a necessidade de pensar no futuro. E no futuro, embora o presidente tenha dito que só Deus sabe quem vai ser candidato, a afirmação não foi recebida pela equipe como um prenúncio de desistência, mas um incentivo para que seus ministros trabalhem mais, seja pelo sucesso do governo ou até mesmo por uma oportunidade pessoal. Dentro dessa estratégia, repetem que Lula é a única alternativa da esquerda para 2026. Apesar disso, aliados do presidente travam uma disputa nos bastidores para viabilizar herdeiros desse legado, especialmente no momento de fragilidade do Haddad, o ministro da Fazenda. Bom, Isabela, os nomes, né, do PT, da esquerda, para uma eventual sucessão de Lula, se não em 2026, em 2030. Como é que você vê isso, né? E quão aberto está esse caminho também, né? É importante também que seja dada a oportunidade, né, para que nomes sejam testados, pelo menos até lá. Tá muito em aberto, porque, enfim, não é à toa, né, que as pessoas não querem discutir isso, né, são várias razões. A primeira é porque isso soa como uma traição, né, já que, enfim, Lula disse que virtualmente não dá sinais de que continua a possibilidade de uma candidatura para 2026, então isso soa, no mínimo, algo quase como uma traição. Mas eu acho que tem também um outro cálculo realista, né, que é, por mais que a gente possa ter pesquisas recentes de um certo descontentamento em relação ao atual mandato, descontentamento do governo, descontentamento, digamos, mais geral, inclusive esse mais ligado a questões sobre custo de vida, né, relacionados a custo dos alimentos, como a gente comentou aqui. Então, ou seja, não é uma posição que ela é, digamos, ideológica, né, de parte da população dizendo, não votaria no Lula novamente por uma questão, enfim, ideológica, mas sim por um descontentamento de gestão. Mas, apesar disso, Lula ainda é um nome muito forte. A gente não tem nenhum nome no campo da esquerda, da centro-esquerda, que faça frente ao nome de Lula. E todo mundo sabe disso, né? Mesmo virtuais adversários políticos sabem disso. Então, acho que essa é uma primeira coisa. Agora, existe também uma pressão, além de uma disputa, digamos que seria interna ao partido, e essas disputas não é só pelo nome, né? É uma disputa em termos de visão, né, do partido, que basicamente está numa bifurcação que é se alinhar um pouco mais ao centro ou tentar voltar às suas raízes e se alinhar um pouco mais à esquerda. Basicamente é isso que está em questão. Mas tem também uma possibilidade, e alguns nomes que aparecem, que estão fora do Partido dos Trabalhadores. Então a gente tem basicamente duas disputas que a gente pode mapear. Uma disputa que é interna ao partido, com nomes que virtualmente compõem o atual governo, e aí nomes que poderiam ser de dentro do Partido dos Trabalhadores, mas a gente também tem nomes da esquerda que estariam fora, pelo menos a princípio, do Partido dos Trabalhadores. É o caso do próprio Guilherme Boulos, né? E a gente tem também um caso que é bem atípico, né, se a gente for pensar, que é a possibilidade, né, a gente não sabe o quanto isso é realista ou não, mas existe no horizonte uma possibilidade de que, dependendo do cenário, o atual ministro da Suprema Corte, Flávio Dino, abandone a corte para concorrer em 2026 ou 2030. O que é um cenário bem atípico, né, se a gente for pensar, e relativamente arriscado de alguém sair da Suprema Corte para concorrer à presidência. Mas, ou seja, a gente está falando então de disputas que elas não estão se dando só dentro do Partido dos Trabalhadores, mas elas estão se dando no campo da esquerda e da centro-esquerda também. Perfeito. Ronilson. Eu vou nesse complemento aí, primeiro pegando o gancho
da Isabela, no sentido de que não é à toa, né, do Lula ser esse candidato. Acho que a gente precisa entender o seguinte, desde o projeto de redemocratização do Brasil, gente, o Lula é uma opção desde do final da década de 80, desde 89. O Lula é uma opção. Ele é uma opção até hoje. Isso não é uma coisa trivial, isso não é uma coisa sazonal que aparece no meio do tempo. Ganhando ou perdendo, e ele perdeu algumas e ganhou sequencialmente outras, ele está no imaginário coletivo. O Brasil é muito grande, o Brasil é muito grande. Mesmo que a gente tenha essa ideia do... eu pego como exemplo um amigo que é de uma história rápida, que é de Tocantins, e a gente falando sobre o carnaval, e tipo, o ano começa depois do carnaval, e ele falou, cara, mas isso aí é só para vocês, porque assim, para a gente tem um feriado, tem um carnaval, tem algumas coisas nos blocos e tal, mas depois acabou, a vida segue, vocês que esticam essa coisa até o sábado, depois da quarta-feira de cinzas, como se tudo fosse Rio de Janeiro e São Paulo, mas não é, o ano já foi retomado. Então, um pouco, a gente tem mesmo essa imagem do Tarcísio como alguém que está sendo, né, tomado, alçado, uma possibilidade, etc. e tudo mais, isso dentro de uma ideia muito sudestina, né? Não é fácil você alcançar o Brasil como um país, como um território. E o Lula é essa alternativa desde a década de 90, vamos colocar aí, né? Então ele está presente, ele não precisa de muito esforço, ele é um nome conhecido, ele é um nome popular, ele é um nome, isso não é à toa, isso é até independente das políticas do presidente Lula, que tem políticas vantajosas, coisas importantes, mas a despeito disso, ele é a figura que preenche eleições presidenciais desde a década de 90, e isso não é pouca coisa num país como o Brasil. Então, essa é uma primeira coisa. A segunda que pensar numa alternativa ao presidente Lula como é que você alcança essa dimensão territorial, né? É muito mais confortável você... e aí é estratégico mesmo, você silencia porque você vai até onde o Lula pode ir, um pouco como foi lá no período da sua detenção, quer dizer, ele esticou até onde ele poderia, até indicar o Haddad. O Haddad não foi adiante, mas ele foi até onde poderia, o Haddad foi para o segundo turno. E agora seria a mesma coisa, vamos levar o Lula até que ele diga publicamente, eu não vou ser candidato porque eu não tenho condições. Porque isso se não funcionar politicamente, isso vai ser um fantasma para a esquerda, tá? E para a direita, obviamente, no sentido de que quem a gente vai enfrentar, afinal de contas, é o Lula, porque isso exige uma estratégia completamente diferente, e são poucos nomes que vai ser possível fazer frente a isso, ou vai ser qualquer outro nome, porque qualquer outro nome realmente é qualquer outro nome, e ele pode disputar em pé de igualdade com aquilo que a direita, ou a extrema-direita, né, e a Isabela pode falar tão bem quanto eu, ou a extrema-direita pode apresentar. Então, acho que são apostas, e o Lula sabe disso, e o campo da esquerda sabe disso. Então, não vai ceder a pressões para indicar o nome, porque o Lula é um farol importante. É melhor deixar a incógnita agora e o Lula ser o farol do que apostar no nome, publicizar um nome que está sendo investido e apresentar uma fragilidade do campo progressista com relação ao enfrentamento da direita em 2026. Com certeza esse assunto vai ser pauta para muitas discussões daqui para frente. Ronilson Pacheco, obrigado pela participação, meu amigo. Um abraço, bom fim de domingo. Eu que agradeço, obrigado, Diego, obrigado, Isabela, bom dividir com vocês. Bom restante de domingo para nós e boa semana, obviamente. É isso aí, Isabela. Valeu, obrigado, viu? Beijo para você, bom fim de domingo, boa semana. Valeu, Isabela.